muitos os judeus que estavam ali, nesse lugar da psicanálise em Viena e pela Europa, né? Porque vinham os russos, muitos russos vieram para participar com Freud. Como eu falei no nosso encontro passado, né? A Spielheim, ela é a primeira psicanalista russa que leva a psicanálise para a Rússia, antes, né, de acontecer a guerra civil na Rússia, que foi em 1917, que inicia esse processo todo dentro da Rússia. Então, assim, a Europa estava vivendo a peste, né? A peste mesmo, que é a peste da psicanálise. E aí, em 1960, 62, eles fazem esse filme. Então, eu propus esse filme pensando nisso, aquele tempo praticamente pós-guerra, pós-segunda guerra, o que estava sendo pensado, como podia trabalhar a psicanálise, como podia trazer, como eles trouxeram o Freud, né? E aí eu sugeri o Freud, esse agora da Netflix, da série da Netflix, que tem muitos comentários sobre. Está muito comentado, então as críticas foram violentas, eu não sei quem pôde assistir, se alguém assistiu, se não assistiram, assistam, está muito interessante essa série. Então eu vou tentar falar sobre esses dois tempos, de que maneira a psicanálise vem para o cinema, a psicanálise vem para a televisão, a psicanálise vem para as pessoas. Como se fala de Freud? Quem é Freud, então, né? Eu fiquei pensando nisso. Até porque a série eu gostei muito. Então, eu tenho uma posição até diferente de alguns colegas psicanalistas que eu já escutei, que eu já conversei, enfim, né? E esse engessamento que muitas vezes tentam dar para o inconsciente. Então, eu quero falar muito sobre isso, eu quero trazer esse tema da série. E ontem até eu revi novamente Freud Além da Alma. Eu já tinha assisti quando eu pensei em trazer para cá, e ontem eu quis rever Freud Além da Alma, e a série, como eu sou viciada, né, eu assisti já 3 vezes, então assim, tá, tudo bem, né, a pessoa, quando gosta, ela gosta, não faz cerimônia. Então, eu vou falar um pouquinho, trazendo, assim, esse Freud escrito, né, de algumas biografias, eu até vou mostrar para vocês, quem quiser. Aqui eu tenho um livro que é do Emílio Rodrigues, que é um psicanalista espanhol. Foi a melhor biografia que eu já li do Freud, que vocês estão podendo ver? Estão podendo ver? Emílio Rodrigues, são 3 volumes. 2, 3. Aliás, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. São 3 volumes da obra. E aqui, nesse trabalho, o Emílio Rodrigues faz uma coisa maravilhosa. Ele vai trabalhar desde assim, onde Freud nasceu. Freud nasceu na Morávia, em Freiberg, no dia 6 de maio de 1856. Como era essa condição de vida, onde ele nasceu, o casal Freud, né, tanto a Amália quanto o pai, Emanuel, era assim, porque o pai ele tinha 20 anos mais do que a mãe, né? E ele vinha de uma família onde eles plantavam o algodão e teciam, então eram tecelões, né? O avô do Freud era rabino, e eles tinham, então, essa missão de tecer. E o pai do Freud
era esse cidadão que viajava os meios da época, né? Viajava a cavalinho, de charretinha, indo de lugarzinho em lugarzinho, vendendo os tecidos, né, que eram fabricados pela família Freud. E o pai do Freud nunca foi um homem que manteve, né? O pai dele era um rabino, dentro do rabinato, mas o pai do Freud, como o Freud sempre descreveu que o pai dele era um livre pensador. Meu pai é um livre pensador. Ele não seguiu assim os ritos, né? Dentro da questão da religião hebraica, ele não seguiu. E aí ele, como um livre pensador, ele se casa uma vez. Nesse primeiro casamento, ele ficou viúvo, teve 2 filhos, que inclusive esses 2 filhos dele teriam a idade da Amália, da mãe do Freud, quando ele se casa com a Amália. Depois ele teve um outro casamento nesse meio, que ficou uma coisa daquilo do não dito, que o Emílio Rodrigues vai trabalhar isso. Não se sabe o que aconteceu. Nesse segundo casamento ficou assim, um não dito mesmo, que essas questões de família, para a psicanálise isso é muito importante, isso do não dito, isso daquilo que está oculto, isso daquilo que vai retornar como, né? Como retorna, por isso uma análise tem isso de escavar, de fazer a escavação, né? Para falar principalmente desses não ditos. Então, não se sabe se ele... O que aconteceu? Sabe-se que talvez essa mulher não tenha dado filhos a ele, né? Oi, Bruna. E ele vai, então, fazer esse... Não se sabe se separou, se ela morreu, não se sabe dessa história. Sabe-se, então, que o pai do Freud, fazendo essas viagens para vender, ele era o comerciante da família, no caso, encontra essa jovem, Amália, com mais de 20 anos de diferença de idade. E quando ele vai comunicar a esse avô, Jacó, que era o pai, né, do pai do Freud, quando ele vai comunicar, esse senhor praticamente infarta e morre. Então, ele era a ovelha negra da família. É isso que é interessante prestar atenção, o pai do Freud. Tem um detalhe aí que eu quis trazer. As condições de vida foram muito precárias, né? Eles vão viver numa casa, mas bota a casa ali, eu mandei umas fotos para, mas é a casa do nascimento onde o Freud nasceu. Vamos aqui com uma imagem, então. Freud nasce nessa casa, então. O que eles fazem nessa casa? Isso é na Morávia. Hoje pertence a... Não, essa é em Londres. Volta mais. É uma casa bem velhinha. Não, essa é Londres. Ai, cadê a casa? Você esqueceu? Tá chegando, volta. Bom, então, ele nasce, não achou a casa, não. Ele vai nascer nessa casa, e nessa casa eles alugam um quarto, numa família que já era, assim, há 30 anos vivendo nessa casa. Mas essa não achou a casa. Eles vão alugar essa casa, então, eles ficam 30 anos. Essa casa dessa família há 300 anos, uma família também judia, onde, nessa casa, eles eram ferreiros, também eram judeus, de origem hebraica, e vocês sabem que os judeus, eles tinham muito isso, né, de fazer esses serviços bem, então eles eram ferreiros. Eles alugam uma casa. Freud nasce, então, nessa casa,
E ele brincava, né, com o senhor que fazia os trabalhos em ferraria, e olha só que bonito que o Emílio Rodrigues vai falar. Eu vou ler aqui para vocês. Ele vai dizer assim, o Emílio Rodrigues, né, que a senhora dessa casa, ela disse que o Freud nasceu, ele era um menino muito lindo quando nasceu, de cabelos muito negros, robusto, né? E nesse nascimento dele, a família se chamava família Zajic, né? Que eles eram mestres em serralheria. Então, nasceu nesse dia 6 de maio de 1856, uma criança extraordinariamente ativa, já ao nascer, né? Que era desenvolvida, que os olhos eram muito negros, o cabelo era... a casa. Essa é a casa. Obrigada, Nazé. Aqui, ó. Família Zajic. Eles alugaram um quarto nessa casa. Então, ele nasceu. E o nome que foi dado era Sigismund, que vai aparecer na série. Na série vai aparecer esse nome, a gente vai falar disso. E aí, o que acontece? Essa senhora, né, depois ela vai falar, ele nasce, né, sob o símbolo do ferro e do fogo. Nessa casa onde se fazia a ferraria, com muito fogo. Então, ele nasce no signo do ferro e do fogo, esse menino, e ele fica morando nessa casa até os 5 anos. Então, era uma criança que ficava, né? Ele brincava ali, depois ele tinha interesses ele tinha muitos interesses em tudo, era curioso. Então, tem essa descrição da infância dele que está nesses 3 volumes do Emílio Rodrigues, que é muito interessante. Então, eu recomendo quem tiver interesse. Bom, então, voltando para esse tempo que aí a mãe, né, a Amália, tem essa diferença de idade tão grande, ele é o primeiro filho, né, dessa família. Na história da família, vocês sabem que, por questões das perseguições que haviam, as perseguições judias que houveram, da Inquisição, né, todas as perseguições da história, todas as perseguições. Se a gente voltar lá para o ano 1100, né, na Inglaterra, com o Henrique II, o rei Henrique II, a gente vai saber que o João Sem Terra, que era filho do Henrique II, ali, eles já começaram uma perseguição severa, quase muito parecido com o que o Hitler não foi nem uma inspiração do Hitler, ele vai repetir uma história que já aconteceu lá no ano 1100 na Inglaterra. Os judeus, então, eles fazem um êxodo, vão todos, né, para a região ali da Espanha, Portugal, e eles vão migrando, embora a família Freud tenha vindo do leste europeu, né? E como as perseguições sempre foram muito acentuadas para essas famílias, né, de judeus, o que acontece? Eles vão precisando trocar de nome. Então, também no livro do Emílio Rodrigues, ó, que lindo, aqui ele está com mais ou menos 10 anos, né? Esse é o pai e o Freud. Essa foto é bem conhecida, bem famosa. Ali eles já tinham se mudado para Viena,